da nossa aula de História. Estamos iniciando um novo capítulo, capítulo 8, Povos Indígenas no Brasil. Ok? Vamos lá? Acredita-se que antes da chegada dos portugueses ao território onde hoje é o Brasil, havia aqui muitos povos indígenas diferentes, com seus modos de viver e de se relacionar com a natureza. No século XVI, houve cerca de 2 a 4 milhões de indígenas nas terras brasileiras. Sabemos disso por meio de documentos históricos. Por meio do estudo dos vestígios deixados pelos primeiros habitantes do Brasil, também podemos descobrir como eles viveram. Alguns utilizavam a agricultura, outros eram nômades, caçadores e coletores. Havia grupos estabelecidos no litoral e outros no interior. Cada grupo adaptava seu modo de vida ao lugar que escolhia. Estudaremos alguns povos indígenas e o modo como viviam em diferentes regiões do Brasil, antes da chegada dos europeus no século XVI. Muito bem. Construtores de casas subterrâneas. Alguns povos falantes de língua da família G fixaram-se no sul do Brasil, em região situada entre o Planalto e as florestas de Araucárias. Primeiro, escavavam o solo em forma circular com uma abertura que variava entre 2 e 20 metros. Muitas vezes com uma bancada para as pessoas se sentarem e ali realizarem atividades. Alguns sítios arqueológicos evidenciam a existência de aldeias com cerca de 40 casas desse tipo. Esses grupos viviam da caça de animais, apanhavam raízes e colhiam frutas, especialmente o pinhão, alimento abundante na região. Também plantavam milho e moranga, que é abóbora. No interior das casas faziam fogueiras e artefatos de pedra, de cerâmica e às vezes de casca de pinhão queimado. Suas cerâmicas, bem decoradas, tinham formas variadas e eram utilizadas para cozinhar alimentos, armazenar água e farinha de peão. Para os descendentes dos povos Gês, foram dominados e gangues por Telemaco Borba, no século XIX. Durante o processo de colonização, os portugueses começaram a tomar posse das terras caigangues em expedições que foram de 1768 a 1774. Mais tarde, foram realizadas novas tentativas do governo brasileiro para ocupar essas terras. Usaram tropas armadas e construíram estradas, fazendas, pastos e vilarejos em torno das rotas dos tropeiros que transportavam gado e mulo. Atualmente, os descendentes dos caigangues ocupam cerca de 30 terras indígenas demarcadas pelo governo federal. O total da população caigangues é de 45 mil pessoas. Eles correspondem a um dos 5 povos de língua G mais populosos do Brasil. Vamos lá. A criação do CPI, Serviço de Proteção ao Índio, em 1910. O processo de ocupação das terras indígenas e a pressão sobre os povos nativos continuaram no início do século XX, por todo o Brasil. Na época, o modo de viver dos povos indígenas era tido como atrasado e não civilizado. A criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, foi uma iniciativa do governo visando a proteção e a integração
dos índios na fundação de colônias agrícolas que os utilizariam como mão de obra. O objetivo era ajudá-los a se tornarem trabalhadores rurais ou urbanos. Em 1967, visto que os serviços prestados pelo SPI eram precários e não recebiam recursos do governo, os casos de fome aumentaram, assim como as doenças, havendo até mesmo escravização das populações indígenas. Isso levou à investigação criminal dos responsáveis à extinção do órgão, que no mesmo ano foi substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Produtores indígenas caigangues e quiriris receberam permissão para usar o selo indígena no Brasil, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Justiça. O selo comprova que o produto foi cultivado ou coletado por um agricultor indígena. A identificação de origem étnica e territorial segue os princípios da sustentabilidade ambiental, da responsabilidade social e da valorização da cultura e da produção indígena, agregando valores aos produtos comercializados. O objetivo é identificar e valorizar a origem dos produtos da agricultura familiar indígena. Muito bem! Agora você vai assistir um vídeo bem legal da Universidade Federal da Grande Dourados, aqui do Mato Grosso do Sul, falando sobre a história do povo indígena desde o descobrimento e como estão hoje, nos dias de hoje, aqui no nosso estado. Os povos indígenas não só fazem parte do nosso passado, como estão cada vez mais presentes em nosso presente. Após assistir o vídeo, você irá realizar atividades complementares em seu caderno, respondendo as perguntas referentes ao vídeo que você vai assistir. E também irá realizar atividades da página 78, 80 e 83. O investigue da página 82 você não precisa realizar, pois você já estará realizando atividade complementar, ok? Um grande beijo e vamos para a nossa aula. Pegue a sua apostila. A porção de terra que se tornou Brasil era habitada por milhares de povos indígenas que somavam, segundo algumas estimativas, de 3 a 5 milhões de pessoas. Os povos eram diferentes entre si e diferentes dos outros humanos que habitavam os demais continentes. Seus habitantes foram chamados de índios, pois os europeus ainda achavam ter chegado às Índias. E o Brasil, no início, foi chamado pelos conquistadores portugueses inicialmente de Ilha de Veracruz ou Terra de Veracruz. Engano, nem o Brasil era uma ilha, nem seus habitantes eram da Índia. Nosso povo já tinha, entre outras coisas, grande diversidade cultural, presente nas maneiras de ocupar o espaço e de produzir cultura material e imaterial. Eles respondiam de diversas maneiras às necessidades geradas pelo meio ambiente, pelo instinto de sobrevivência, pelos conflitos internos e externos, pelas crenças e pela maneira de expressar o belo. Para se ter uma ideia, aqui falavam-se em torno de 5.000 línguas. Algumas parecidas entre si e outras sem qualquer semelhança. As línguas que os conquistadores europeus ouviram pela primeira vez eram línguas tupi ao norte de São Vicente e guarani ao sul. Em todo o litoral atlântico dominavam povos que falavam centenas de línguas desses dois grupos. Os europeus tiveram que aprender a língua indígena ao chegarem em povoados recém-fundados, pois eles dependiam muito dos povos indígenas.
Para facilitar a missão de controle dos povos indígenas, os conquistadores aprenderam e desenvolveram uma dessas línguas, na tentativa de unificar as diversas maneiras de falar. Assim, garantiam o domínio no campo religioso e no campo político. Neste processo surgiram duas línguas gerais, uma no sul e outra no norte, conhecida como Língua Geral Paulista e Língua Geral Amazônica. Os bandeirantes falavam a Língua Geral Paulista. São eles que veem as terras que se tornariam mais tarde Mato Grosso e depois Mato Grosso do Sul. Muitos povos daqui foram perseguidos e levados como escravos a São Paulo e Rio de Janeiro, quando os indígenas que ocupavam a costa do Brasil já tinham sido consumidos na conquista e colonização, nos séculos XVI e XVII. Muitos desses povos foram obrigados a abandonar suas línguas maternas para falar a língua geral. Este processo foi muito violento. Com o deslocamento forçado dos indígenas para essas regiões onde floresciam as futuras grandes cidades do Brasil, novos povos sucumbiam. Muitos dos que foram se integrando à sociedade colonial perderam suas línguas indígenas. Outra forma de morte. O balanço demográfico dos 100 primeiros anos contabiliza 50 mil brancos nascidos no Brasil. 30 mil escravos trazidos da África, 120 mil indígenas integrados à sociedade colonial, 4 milhões vivendo isolados, chegando a 1 milhão o número dos dizimados. Total, 4 milhões e 200 mil. 100 anos mais tarde, os brancos são 150 mil. Os escravos, 150 mil. Os indígenas integrados, 200 mil. Os isolados, 2 milhões. E 2 milhões os que foram dizimados nesse século. Total, 2 milhões e 500 mil. Em 1800, o número dos brancos é de 2 milhões. O dos africanos escravizados e de seus descendentes, 1 milhão e 500 mil. Os indígenas integrados, 500 mil. Os isolados, 1 milhão. E os dizimados nesses 100 anos, 1 milhão. Total, 5 milhões. Como se vê, 300 anos depois de iniciada a conquista, o Brasil recuperou seu montante original de 5 milhões de habitantes. Só que na proporção invertida. A metade é branca. Dos 1,5 milhões de negros, 500 mil são nascidos no Brasil. Os indígenas subjugados somam apenas 500 mil. E os arredios se encontram nas regiões pouco ou ainda não colonizadas, como o Amazonas, e nas zonas de mata endevassadas do sul e do interior de todo o Brasil. Depois de todo o processo de colonização no Brasil, a colonização efetiva da região do nosso atual estado só ocorreu no século XX. Entre embates locais e migrações recentes de alguns povos, hoje temos 11 etnias assentadas. Terena e Quiniquinal, ambos da família linguística Arawak, Kaiowá e Guarani, da família linguística Tupi-Guarani, Caduel, da língua Guaicuru, Ofaié, também conhecidos como Ofaié Chavante, e Guató, do tronco Macrogê, Chamacoco e Aiorel, da língua Zamuco, Aticum e Camba, cada um com uma língua original isolada, que hoje não falam mais. Neste livro, trata-se também das transformações sociais, onde os povos indígenas não são vistos nele como seres do passado, que têm a ver só com o passado. Não. Eles são seres do presente e do futuro.
E as transformações sociais das últimas décadas são resultado do tempo do direito, que os povos indígenas situam em 1988 com a promulgação da Constituição, que em seu artigo 231 disse: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Se os indígenas se engajaram para conseguir incluir esse artigo na Carta Magna, se engajam ainda hoje pelo seu cumprimento. Seu direito às suas terras tradicionais é o mais aviltado, mas eles não desistem. Assim, há mais de 50 acampamentos de Kaiowá e Guarani no sul do estado. São de resistência à vida nas reservas e de aproximação de suas antigas terras. Resultado do compromisso firmado na Constituição são também as políticas públicas que entraram em vigor desde a década de 1990, por exemplo, no campo da educação indígena. Assim, depois de anos de luta e negociação, os Kaiowá e Guarani do Cone Sul do estado conseguiram que a UFGD abrisse uma licenciatura intercultural indígena, que já formou mais de 250 docentes e atualmente conta com 220 estudantes. A política de cotas oportunizou o ingresso de 470 indígenas na nossa universidade. Seu sistema de ingresso é por meio de vestibular específico, PSLIM, para os Guarani e Kaiowá. Esse é reconhecido internacionalmente pela forma e o respeito às especificidades desses povos. Ainda pela política de cotas e por vagas universais, entraram na UFGD indígenas das etnias Guarani, Kaiowá, Terena e Caduel, para os mais diversos cursos de graduação. Temos aproximadamente 30 indígenas em nossas pós-graduações. Há também estudantes indígenas egressos da UFGD que também fazem mestrado e doutorado na UFGD e em outras universidades do Brasil. O presente indígena traz a marca da dura experiência histórica desses povos com a colonização. No tempo do direito garantido na Constituição de 1988, as novas gerações de indígenas enfrentam o desafio da educação escolar, da universidade, da pesquisa científica, numa aposta de que parte do seu futuro também passa pelo domínio da língua e dos saberes daqueles que lhe oprimiram por 5 séculos. Como seu passado e seu presente, seu futuro depende deles e daquilo que nós fizermos com eles.